Leitura do livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Dar o que tem. Dídimo, o famoso apóstolo Tomé, que não acreditou na aparição de Jesus, e para aceitá-la teve que tocar o dedo na abertura que um cravo teria feito na pele de Jesus, foi um dos grandes batalhadores da Boa Nova, selando com testemunhos difíceis a sua fé nas lições imortais de Jesus Cristo. Muitos escritores ou pessoas que se dispõem a falar sobre esse apóstolo deixam-se impressionar somente pelo fato de que ele duvidou do Cristo, quando este lhe apareceu em espírito. No entanto, esquecem-se de seus grandes feitos e da fidelidade que o fez guardião dos preceitos evangélicos, servindo à causa em detrimento da sua própria pessoa. Esquecera de si em favor da coletividade. Tomé estava em Caná da Galileia, predisposto à meditação com profunda sinceridade. Era sua disposição buscar pela razão a essência espiritual dos elevados princípios formulados pelo Mestre dos Mestres. Em uma tarde em que o poente esquecera de mostrar sua beleza, em virtude das turvas nuvens que vagueavam pacientemente nos céus de Caná, o discípulo de Jesus também vagueava pelas ruas simples dessa cidade, deixando que o destino o tocasse, deixando livre seu coração em eterna confabulação com os sentimentos. Sentia Tomé que quando nós premeditamos um passeio ou uma viagem, desviamos as sensibilidades e a inspiração divina pode comandar-nos. Pois foi o que ocorreu. Tomé se entregou às forças que acreditara invisíveis e inteligentes, capazes de guiar os homens para a verdadeira compreensão das coisas e dos fatos, da vida e de Deus. Dídimo fez como a onda do mar que o vento carrega para onde quer que seja, e ela rasteja na superfície de lambadas a lambadas, cantando por vezes a canção que o movimento propicia em louvor ao Todo-Poderoso. Ele podia ser também uma onda humana, ao vicejar das ideias que sua mente fértil tirava do inconcebível, manifestando o poder de Deus e a sua existência nas simples formas do existir. Tomé, como que isolado do mundo e das coisas materiais, estava como guiado por mãos humanas, às portas de um casebre que a fumaça coruscava por acanhada chaminé, como que fazendo letras enigmáticas que para o futuro místico eram um chamado. Chega à porta e saudou a família, de sorte a sentirem que ele pretendia conversar. A intuição lhe segredou que era ali, sugerindo-lhe a ideia de que deveria dar o que estivesse ao seu alcance, e algo por dentro lhe falava: Tomé, dá tudo o que possuis, que alcançarás algo mais, sem que penses naquilo que vais receber em troca, para que não desfigures o teu amor. Os sofredores sempre abrem os braços para todos os que se propõem a consolá-los. Era uma família triste que perdera uma filha que lhes dava grande prazer pela estima aos pais e irmãos,
e pela conduta sábia. O corpo estava exposto em uma pequena sala ao lado. O apóstolo foi recebido como gente da família e ficou à vontade. Foi cientificado do caso e começou a dar ânimo aos familiares, falando assim: por que chorais tanto, reclamando de um fato comum, desde que o mundo é mundo? Por Deus, meus queridos irmãos, não queirais impedir a vontade de Deus por esse processo que as leis se dispuseram a fazer. Eu quero vos falar com toda a força de minha alma, que quando morremos aqui no corpo físico, nascemos em corpo espiritual. E a vida continua com mais amplitude pelo amor de Deus e daquele que Ele enviou para nos guiar a todos, que é Jesus Cristo. As 4 pessoas que lamentavam a morte da moça calaram-se e escutaram com interesse a palavra do apóstolo. Aquele assunto fazia efeito extraordinário no coração daqueles que tinham, na simplicidade, o primeiro toque da vida. E Dídimo continuou: sereis abençoados por Deus se aceitardes a sua vontade. Não deveis fazer escândalos pelo simples fato de uma pessoa da vossa família obedecer ao chamado do Senhor. Creio que deve estar nos céus como os anjos. Tomé se calou e sentiu que alguém beijava as suas mãos. Estava de olhos cerrados ao pronunciar as últimas frases. Toda a família reverenciou a sua presença como sendo a visita de um anjo. Tomé entrou na sala onde o corpo da moça estava, pôs as mãos na cabeça da morta e pediu ao Senhor Todo-Poderoso para que aquela alma pudesse abrir os olhos no reino da glória com a alegria de ter vivido na terra, por misericórdia de Deus. Quando o discípulo terminou a oração, ouviu nitidamente uma voz suave falar dentro da sua cabeça nestes termos: meu Senhor, Deus te abençoe no labor de confortar as criaturas. Eu te agradeço em nome daquele de quem és discípulo e que está no mundo por amor do Senhor Todo-Poderoso, pelo que fizeste por essa gente que me acolheu por 30 anos e a quem muito devo. Fez uma pequena pausa e prosseguiu: estou, graças ao Pai Celestial, já livre deste fardo que vai ser logo entregue à terra. Mas não estou livre nem quero ficar do amor por esses que acabo de deixar pela presença física. Peço-te que, quando puderes, se não for muito o que peço, passes por aqui, orientando essa família acerca da doutrina que já começaste a pregar por intermédio daquele enviado dos céus. Obrigada. E, parecendo que tinha se esquecido de algo, voltou a falar: o meu nome é Maria Celeste. Adeus. Tomé abriu os olhos, quase sorrindo com o fenômeno, e perguntou ao velho pai da moça que acabara de morrer como ela se chamava. O ancião, já tranquilo, respondeu para a admiração de Tomé:
O nome dela, Senhor, é Maria Celeste. O discípulo foi dormir pensativo e custou a conciliar o sono, contrariado consigo mesmo por não ter pedido ao Espírito que falara dentro da sua cabeça para se tornar visível, a fim de que ele, Tomé, desse a aprovação do fato e sentisse a realidade da existência do Espírito depois do fenômeno da morte. Esquecera, que pena. Tomé já estava em Betsaida, contente como de costume. O apóstolo tinha de vez em quando aquele arroubo de alegria que a procedência denunciava. Era a alegria do coração. E quando entrava nesse estado, procurava por todos os meios a sua conservação e também meditar e conversar com os outros sobre esse fenômeno, a fim de compreendê-lo. À noite, todos estavam na igreja de Betsaida. Tadeu sentiu alguém lhe falando para orar e acedeu com simplicidade. Finalizada a súplica, esvoaçavam ao ar, aos olhos espirituais, minúsculas estrelas, cujo brilho encantador dava a entender sua origem. Essas claridades se dividiam em grupos na mesma quantidade dos discípulos, e cada constelação microestelar era absorvida pelo coração de cada discípulo. Tomé se levantou conscientemente e perguntou com serenidade a Jesus: Mestre, porventura pode nos explicar, principalmente a mim, o que podemos entender sobre o assunto dar o que tem, de modo a nos justificarmos com justiça perante os deveres que temos conosco mesmos e com a nossa família? O que queres dizer com isso quando nos pede para darmos o que temos? Jesus, compreendendo em profundidade as intenções do discípulo, leu na sua mente os fenômenos mais recentes ocorridos com ele. Analisou os fatos e respondeu com segurança e carinho: Tomé, o usurário não é somente aquele que junta o ouro, os bens terrenos e que quer se sentir seguro dos poderes políticos, mas, muito mais, quem já começou a ser rico com Deus, na sua ciência espiritual e na dinâmica do seu amor. A sabedoria é qual um rio que se expressa por grande volume de águas e que necessita dessa água para ser útil à coletividade. Haverá de percorrer centenas ou milhares de quilômetros, contornando todos os tipos de obstáculos, ajudando sem cessar e encontrando nisso maior motivo de vida, até se integrar de onde procedeu, pois a alma tem as mesmas funções. A inteligência é muito mais expressiva, muito maior do que todos os rios da terra e pode fazer benefícios maiores. Ela é uma fonte inesgotável. E quando educada nas hostes do amor, ela é Deus mais presente, consolando
e instruindo os mais necessitados de tais bênçãos do Criador. É bom que compreendas, meu filho, que dar o que tem, no trabalho que vamos operar entre os seres humanos, está sujeito às perseguições, aos ataques, às calúnias. Serve de instrumento sem nem de leve apresentar exigências que aparecem nas ideias disfarçadas, de modo que até os escolhidos são enganados por suas vestes. Faz o bem pelo prazer de fazê-lo. Se ainda não podes executar essa linha do amor, faz o que podes fazer, mas nunca te esquecendo de pensar e fazer por onde a tua conduta se encaminhe para a perfeição. O silêncio se fez por instantes. Cristo perpassou os olhos como um sol que aquece a todos e prosseguiu com interesse. Tomé, já pensaste se alguma coisa pudesse interromper o Rio Jordão no Mar da Galileia, impedindo-o de chegar até o seu destino, que é o Mar Morto? As águas, ao invés de beneficiarem muitas aldeias pelo trajeto, onde residem e trabalham milhares de famílias, com sua ausência tornariam a lavoura impraticável, acabariam os animais, as pastagens, enfim, toda a vida da comunidade. Represar egoisticamente o que se tem para dar e morrer. Pois é isso que acontece com a alma que tem para dar e se faz esquecida pelo amor próprio, pela ganância de viver sozinha. Fizeste muito bem quando entraste naquela casa, onde a maior preocupação era a dor, o sofrimento. Procuraste dar consolo que muito agradou. Foi um gesto tocado pelo coração. No entanto, desvalorizaste muito a tua dádiva, ao ficares contrariado pela não aparição do anjo que deixava aquele ninho familiar. Esqueceste de que já estavas recebendo testemunho que ultrapassa os limites do existir. A tua dúvida é como fogo que queima as tuas próprias vestes, embriaga a tua mente, de tal forma que não agradeces a cama onde dormiste, nem dá graças a Deus pela água que bebeste todos os dias. Tomé, volta àqueles que ficaram sofrendo pela ausência do familiar que partiu e repara com todo o desprendimento o que fizeste no silêncio e o que te pede o dever. Já tiveste, meu filho, muitos testemunhos e havereis de ter mais ainda, mas provavelmente a tua exigência vai continuar na sequência do tempo, porque a dúvida no ser humano é uma espécie de enfermidade da alma que somente os milênios têm o poder de curar. Não basta ver para crer. É preciso, acima de tudo, conhecer a verdade, sentindo-a e amando-a. É muito lindo contemplar a vida no além, desde que a espontaneidade seja a força dessa presença. É sempre justo que peçamos ao Senhor que faça a vontade dele
e não a nossa. Ou que esperemos por Ele, que sabe mais do que todos nós juntos, o que devemos suportar e que caminhos devemos percorrer. O mestre mudou o tom de voz, dando sequência à conversa com o habitual carinho. Tomé, quanta coisa bela falaste àquela família. Foste inspirado pelo anjo familiar. A tua presença naquela casa não foi obra do acaso, como queiras talvez pensar. Alguém te levou. Foi a própria morta que, livre do fardo físico, encontrou em ti melhores condições para servir aos que ficaram. Não sejas qual o agricultor descuidado que lança a semente no solo e esquece de cuidá-la, deixando que os pássaros, percebendo a falta de vigilância, desenterrem e comam a semente. Quando puderes, junta-te aos que sofrem e lança a semente da imortalidade, do perdão, da caridade e do amor, da crença em Deus e na imortalidade. Porém, não deixes de cuidar dessas sementes de luz, para que cada criatura que ajudares se torne uma estrela nos céus de Deus. E o mais importante é que cuides dessas sementes de luz em ti mesmo, para que não venhas a duvidar daquilo que falas com os outros, nem a desacreditar pelo exemplo do que dispões a ensinar por palavras. Dar o que tens para dar, Tomé. Não tira o teu dever contigo mesmo e com os teus. Amplia mais ainda esse teu trabalho. Escuta bem essa verdade. Bem-aventurado aquele que tem para dar com abundância. Se a inteligência e o coração são rios espirituais que encontram na sua frente o imenso campo humano para servir, faz as tuas luzes clarearem as trevas, pois a paz maior será a tua. Quem trabalha por amor, carrega consigo a paz da consciência, e quem tem paz de consciência, tem paz na consciência universal. E não te esqueças, Tomé, de alimentar no teu coração a fé, pois ela é a alavanca capaz de remover o mundo das imperfeições, ainda mais quando é acompanhada pelas obras que testemunham a sabedoria de mãos dadas com o amor. Eu estou aqui, meus filhos, para vos ajudar. Estou na terra para dar o que tenho para dar, de mim e da parte do nosso Pai Celestial. É muito bom que aprendais a receber. Sei que as vossas intenções são nobres, mas não bastam as boas intenções no campo de aprendizado em que estais. As condições em que vos encontrais requerem algo mais, e esse algo mais é executar o que pensais e o que falais aos outros daquilo que ouvistes de mim, daquilo que aprendeste no Código Universal
revelado pela misericórdia de Deus. A boa nova. Dar o que tem para dar não se refere somente às coisas, aos bens terrenos. Esses podem ser portas que se abrem para que venham os outros. O desprendimento em relação ao ouro pode ser prenúncio da dádiva do coração. Uma palavra na hora certa, nascida do coração, pode valer muito mais que toneladas de ouro. Um silêncio no momento exato vale muito mais que vestes caríssimas, e uma solidariedade quando o espírito está em duros testemunhos tem mais valor que todos os postos na hierarquia política de uma nação. Na dimensão em que falamos, Tomé, todos vós sois ricos. A fortuna que ora acumulastes na consciência e que quanto mais dá, mais tem para distribuir, ela se multiplica com o ato generoso da caridade. Que Deus abençoe a todos. Jesus levantou-se do cepo de cedro em que estava sentado, enfileirando os discípulos em sua companhia. Contudo, Tomé esquecera-se do tempo e não percebeu a hora de ir embora. Quando alguém lá fora notou a sua falta, voltou e segredou baixinho em seus ouvidos, dizendo: Tomé, Tomé, o mestre já se foi. Esse alguém era Judas Iscariotes. Que Jesus nos abençoe.
sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida, que generosa reluz em mim, imenso dom do teu amor sem fim, sem fim. Imenso